Tem um tipo de grandeza que não precisa de holofotes para existir. É aquela vida que corre serena, sem a necessidade de palcos, curtidas ou manchetes. Uma vida em que a gente deita a cabeça no travesseiro e, no silêncio do quarto, sente aquele sossego de quem está indo pelo caminho certo. Enquanto o mundo grita a cada passo, cada conquista, o verdadeiro sábio vive no compasso da calma, quase invisível, mas profundamente presente. Os antigos estoicos já entendiam isso. Eles não precisavam de plateia para se sentirem completos, porque sabiam que a verdadeira grandeza mora naquilo que não se exibe. Eles cultivavam a paz como quem cuida de um jardim secreto. Cada gesto era intencional, cada pensamento era lapidado, como se fosse ouro. Não se tratava de ignorar o mundo, mas de enxergar além da espuma, além da pressa. Eles sabiam que o que importa de verdade não precisa ser divulgado, só vivido. E isso é quase uma revolução hoje em dia, onde cada ação vira postagem, cada sentimento vira legenda e cada momento precisa de validação. O estoicismo vem, então, como um lembrete firme: viva com essência, não com performance. A primeira lição que o estoicismo racional nos convida a refletir é a de agradecer em silêncio. Não por timidez, mas por sabedoria. Porque o que é valioso de verdade não grita. Ele vibra, silencioso, no peito de quem sente. Num mundo onde cada passo é documentado, escolher agradecer sem publicar é um ato de humildade e, ao mesmo tempo, de resistência. É como acender uma vela no escuro e não chamar ninguém para ver, só sentir a luz tocando o rosto. A verdadeira gratidão não busca holofotes. Ela mora nos detalhes, num abraço apertado, num raio de sol que entra pela janela, naquela comida quentinha no prato quando a gente chega cansado. Gratidão não precisa ser compartilhada para ser real, basta ser vivida. Quando você se contenta com o simples, o extraordinário vira presente, não pré-requisito. Aí, até o silêncio ganha voz, e cada segundo comum se transforma em um instante sagrado. Mas tem um perigo escondido aí, quando a gente começa a usar a gratidão como vitrine. Quando diz obrigado esperando que alguém aplauda. Aí ela perde a essência. Vira moeda social, não sentimento genuíno. Vira comparação, não contemplação. Você começa a agradecer não porque sente, mas porque quer que os outros saibam. E nesse momento, o gesto perde seu brilho, vira encenação. A gratidão verdadeira é aquela que se pratica como quem cuida de uma flor rara, com delicadeza, em silêncio, sem a pretensão de mostrar para todo mundo. Os estoicos viam a fortuna como uma visita, não como posse. Marco Aurélio agradecia por estar vivo, por ter sua razão intacta, mesmo em meio ao caos. Isso é força. Reconhecer que tudo pode ir embora num piscar de olhos e ainda assim agradecer profundamente. Tem gente que acha que a felicidade mora no barulho, nos aplausos, nas multidões. Mas a verdade é que, muitas vezes, ela se esconde nos cantinhos mais quietos da alma. Quando você aprende a saborear a vida sem precisar contar para todo mundo, descobre um tipo de liberdade que não tem preço. Não precisa provar que é feliz. Não precisa convencer ninguém de que está bem. Você simplesmente está. E isso é mais raro do que parece. Quando o coração encontra paz no silêncio, ele deixa de buscar atenção e começa a encontrar sentido. Quem vive para impressionar, tá sempre dependendo do olhar dos outros. Já reparou? É como uma casa sem alicerce, bonita por fora, mas frágil por dentro. Qualquer vento derruba. Agora quem vive para si, quem celebra cada pequena conquista no silêncio, constrói uma fortaleza. Não precisa gritar, nem se justificar. O valor está em sentir, não em mostrar. A calma se instala onde antes havia ansiedade e tudo ganha um outro sabor. Um sabor mais simples, mais puro, mais verdadeiro. É nesse ponto que Epicteto entra em cena, quase como um sussurro vindo de séculos atrás, dizendo: a chave da liberdade é querer menos e valorizar mais. Essa frase não é só bonita, é prática. Num mundo de excessos onde tudo precisa ser maior, mais caro, mais visível, o estoico se destaca por fazer o oposto. Ele não precisa acumular para se sentir completo.
Basta olhar ao redor com atenção e perceber que o suficiente já está ali. E quando a gente entende isso, o coração sossega. O silêncio vira abrigo, não ausência. É como aquela cena singela do dia a dia. Um café passado na hora, o som da chuva batendo no telhado, uma conversa boa com alguém que a gente gosta. Esses momentos não pedem anúncio. Eles simplesmente acontecem e se tornam gigantes para quem está atento. Gratidão silenciosa é isso. Viver o presente com o coração cheio, sem precisar de plateia. É quase como se o universo cochichasse: presta atenção, isso aqui é especial. Os estoicos não falavam da boca para fora. Eles viviam o que ensinavam. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos só para si. Não queria fama, queria clareza. Ele não precisava que o mundo concordasse com ele, precisava entender o próprio mundo interior. A gratidão para ele era uma prática diária, quase como escovar os dentes, simples, silenciosa e indispensável. E é essa rotina que transforma, um hábito miúdo que vai moldando a alma. Se você sente que está sempre querendo mais, talvez não seja falta de coisas, mas falta de presença. E a presença só vem quando você se cala por dentro e observa o agora. Aí sim, a vida começa a fazer sentido, mesmo sem aplausos, mesmo sem likes. Só você e sua paz, tomando um café em silêncio. E sinceramente isso já é muito. Tem uma força silenciosa em quem vive em paz. Uma firmeza tranquila que não precisa levantar a voz para se fazer ouvir. É como aquela árvore antiga que não precisa florescer o tempo todo para mostrar que é forte. Só o fato de estar ali, firme, já diz tudo. Quando você entende isso, percebe que não é necessário provar nada para ninguém e que cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da explicação, você está se escolhendo. Isso não é fraqueza, é estratégia de quem já entendeu o jogo. A segunda lição do estoicismo racional é: priorize sua serenidade. É sério, isso muda tudo. Em um mundo onde as pessoas disputam a atenção como se fosse troféu, a paz virou luxo, mas, para quem é sábio, ela é necessidade. Você começa a perceber que quanto mais fala, mais se afasta de si mesmo. Que quanto mais tenta justificar, mais se complica. A serenidade vem quando você aceita que nem tudo precisa de resposta, nem todo gesto precisa de explicação. E olha, isso alivia. Ser calmo não é ser lento, é ter domínio, é escolher com consciência. É saber o que te tira do eixo e não dar esse poder para ninguém. Não reagir é uma forma de se proteger, de se preservar. O impulso grita, a sabedoria sussurra. Quando você aprende a ouvir esse sussurro, começa a viver diferente. Fica mais atento, mais inteiro e, paradoxalmente, mais presente. Porque presença não é barulho, é atenção. Marco Aurélio, imperador e estoico, escrevia diariamente para lembrar de quem era. No meio do caos de Roma, ele buscava silêncio. Imagina só, o homem mais poderoso do mundo, com batalhas de todos os lados, parando para escrever sobre serenidade, autocontrole e humildade. Isso não é poesia, é disciplina. Ele sabia que sem esse momento com ele mesmo, tudo ao redor o engoliria. E a gente, mesmo sem império, vive cercado de guerras internas. Por isso, parar virou um ato de coragem. A paz não precisa ser exibida. Ela se nota na forma como você caminha, como respira, como ouve sem pressa. Ser uma presença serena num mundo caótico é ser um farol. Você não precisa dizer que mudou. As pessoas percebem, e quem não percebe, talvez não mereça acesso ao seu silêncio. Isso é algo que o estoicismo ensina bem. Sua paz é sua responsabilidade, não uma moeda para agradar os outros. Então, se hoje tudo parece barulhento demais, dê um passo para trás. Respira. Não reaja. Apenas observe. Esse gesto simples pode mudar o seu dia, e se repetido pode mudar sua vida. Porque serenidade não é ausência de problemas. É ter a cabeça firme, enquanto o mundo gira ao seu redor. E quando você encontra esse ponto, nada mais te tira dele com facilidade. A verdadeira transformação acontece quando ninguém está vendo. É estranho pensar assim no começo, né? Porque a gente cresceu acreditando que mudança boa é a que é aplaudida.
Mas basta viver um pouco mais para perceber que o que realmente muda a nossa vida costuma acontecer no silêncio, nos bastidores, longe do palco. O crescimento mais autêntico é aquele que não precisa de testemunhas, só de coragem. E o curioso é que quanto menos você fala sobre ele, mais ele acontece. Tem uma diferença enorme entre visibilidade e valor. Nem tudo que aparece é importante. Nem tudo que é discreto é irrelevante. Vivemos num tempo em que o brilho virou critério. Mas quem já encontrou um pouco de paz sabe. O que brilha demais cansa. E o que é profundo quase sempre passa despercebido. Tem gente que prefere o palco, e tem gente que escolhe a fundação. O estoico é esse segundo tipo. Ele não quer aparecer, ele quer ser. Simples assim. Você não precisa explicar seu processo. Não precisa narrar cada passo. Às vezes o melhor que você pode fazer é cuidar do seu jardim em silêncio, enquanto todo mundo está ocupado mostrando sementes que ainda nem plantaram. A vida tem seu próprio ritmo, e respeitar esse tempo é sinal de maturidade. Quando você não apressa o processo, ele flui. E fluir é muito mais poderoso do que forçar. É aí que mora a força silenciosa dos que entenderam o valor da calma. Epicteto dizia que o importante é o que está sob nosso controle. E a opinião dos outros, meu amigo, definitivamente não está. Mas a sua paz está. E quando você decide protegê-la, tudo muda. Você para de gastar energia tentando convencer, provar, agradar. E começa a investir em clareza, direção, propósito. Isso é libertador. Porque não tem nada mais cansativo do que tentar ser aceito o tempo todo. A liberdade começa quando você para de pedir permissão para ser quem é. A terceira lição do estoicismo racional é desenvolver a liberdade emocional. E isso não significa se blindar das emoções, mas aprender a soltar o que pesa. A gente carrega tanta coisa desnecessária. Magoas antigas, cobranças absurdas, expectativas irreais. E isso vai se acumulando silenciosamente, até que um dia a gente percebe que está vivendo sobrecarregado. Libertar-se emocionalmente é como tirar uma mochila pesada depois de uma longa caminhada. Você sente o alívio de imediato. A liberdade emocional não vem de evitar sentir, mas de parar de se apegar ao que machuca. Você pode sentir raiva sem se tornar uma pessoa raivosa. Pode sentir tristeza sem mergulhar nela até se afogar. Suas emoções são como nuvens, vêm e vão. Mas você é o céu. Sempre esteve ali, estável. Os estoicos sabiam disso. Por isso insistiam tanto em observar antes de reagir. Porque cada vez que você reage no impulso, você entrega o volante da sua vida para o acaso. Mas quando escolhe, com calma, você volta para o controle. A dor que você sente hoje pode não ser culpa sua, mas a forma como você carrega ela, isso sim está nas suas mãos. Muita gente acha que se desapegar de algo é um sinal de frieza, de descaso, mas não. Desapegar é na real um gesto de amor próprio. É como fechar uma janela numa noite fria. Não é que você odeie o vento, só entende que precisa se proteger. E é isso que o desapego emocional te ensina. A se proteger sem se endurecer. Tem lembranças que você guarda achando que está sendo fiel, mas no fundo só está se machucando. Tem laços que já viraram correntes e você segue ali tentando fazer. Dar certo o que já se despediu em silêncio faz tempo. Soltar não é esquecer. É respeitar, é reconhecer que aquela fase teve seu valor, mas que agora ela não cabe mais na tua caminhada. Os estoicos falavam disso com muita clareza. Resistir ao que a vida já levou só te machuca 2 vezes, pela perda e pela teimosia. Marco Aurélio dizia que tudo acontece como deve acontecer. Parece duro, mas tem sabedoria nisso. Às vezes o sofrimento maior não está naquilo que você perdeu, mas na resistência em aceitar. Quando você solta, o alívio vem. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você deixou de lutar contra o que já não é. E é aí que mora a maturidade. Entender que viver não é controlar tudo, é aprender a lidar com o que escapa pelas mãos sem se perder no processo. Epicteto reforçava isso com firmeza. Ele ensinava que a liberdade começa quando você entende o que pode e o que não pode controlar,
E suas emoções, por mais intensas que sejam, também podem ser treinadas. Você pode sentir a dor sem se afundar nela. Pode ter saudade sem precisar voltar. Pode deixar passar o que te feriu sem carregar mágoa. Isso é força. Isso é estoicismo na prática. E cada vez que você escolhe não reagir na hora, cada vez que respira fundo antes de responder, você está treinando esse músculo invisível chamado autocontrole. Ele não aparece em fotos, não dá para postar no Instagram, mas transforma a forma como você vive. Você começa a perceber que não precisa de tudo para estar bem. Que estar em paz não é sobre ter o controle, mas sobre aceitar o que é com leveza e agir com sabedoria. Essa transformação é silenciosa, mas profunda. Você começa a reagir menos, entender mais, e aí o que antes te tirava do eixo agora só passa. Como uma onda que bate na pedra e volta para o mar, você é essa pedra, firme, tranquila, e isso, mesmo que ninguém veja, é uma vitória. Uma vitória silenciosa, mas que muda tudo. Tem uma beleza rara em ajudar sem fazer alarde. Num mundo onde cada boa ação vira post, onde até a compaixão tem legenda, escolher fazer o bem em silêncio virou atitude revolucionária. A quarta lição do estoicismo racional é essa: pratique a bondade sem plateia. Porque quando a intenção é pura, o gesto fala por si. Não precisa de holofote, nem de curtida, nem de hashtag. Precisa só acontecer. E acontecer de verdade, sem espera de retorno, sem desejo de aprovação. A verdadeira generosidade nasce de um lugar quieto dentro da gente. Aquele canto onde ninguém vê, mas onde mora a nossa consciência. Quando você age com retidão sem que ninguém saiba, é aí que seu caráter se revela. Fazer o bem por obrigação é protocolo. Fazer o bem esperando recompensa é barganha. Mas fazer o bem porque você acredita nisso, mesmo que ninguém esteja olhando, é virtude. E a virtude, como diziam os estoicos, é o bem mais alto que alguém pode alcançar. Marco Aurélio escrevia que a alma nobre se basta a si mesma. E é isso que essa lição ensina. Que seu valor não está no que os outros enxergam, mas no que você pratica quando ninguém está ali para ver. Tem gente que precisa contar cada ato de bondade, como se isso aumentasse o valor. Mas o que é bom de verdade não precisa de anúncio. O sol esquenta sem fazer barulho. O rio corre sem pedir atenção. E você também pode ser assim, firme, silencioso, transformador. Epicteto usava uma metáfora poderosa. Ele dizia que o sábio faz o bem como o sol esquenta, naturalmente, sem pensar duas vezes, sem esperar que alguém o reconheça. Quando a bondade se torna parte de quem você é, ela flui. Não precisa ser lembrada, não precisa ser publicada. Ela simplesmente acontece e quem precisa, sente. Isso é integridade. Reagir pelo certo, não pelo que convém. E tem uma paz que vem disso, de saber que você fez sua parte, mesmo que ninguém tenha notado, de não carregar o peso de fingir, nem o fardo de precisar ser visto. Quando sua consciência é seu único juiz, tudo fica mais leve. A dúvida vai embora, a ansiedade some. Você olha no espelho e se respeita. E esse respeito próprio vale mais do que qualquer aplauso. Ajude porque pode. Perdoe porque entende. Doe porque sente. E siga em frente com a serenidade de quem sabe que a recompensa mais valiosa não está no olhar dos outros, mas na sua própria paz. Tem um poder silencioso em viver assim. Um poder que constrói, inspira e permanece, mesmo que ninguém comente. E esse tipo de vida, meu amigo, é a que mais vale a pena. Simplificar a vida não é só uma escolha estética, é um ato de coragem. Porque para tirar o excesso, primeiro você precisa encarar o que está escondido por trás dele. A quinta lição do estoicismo racional diz exatamente isso. Simplifique, não para viver com menos, mas para viver com mais sentido. Num mundo onde a gente aprendeu que quanto mais a gente tem, mais a gente vale, decidir abrir mão do que pesa é quase um grito de liberdade. Não é sobre jogar tudo fora, é sobre ficar só com o que faz sentido. A verdade é que o excesso distrai. Distrai a mente, distrai o coração, distrai a alma.
A gente se ocupa tanto mantendo coisas, lidando com compromissos desnecessários, tentando manter aparências, que não sobra tempo para sentir de verdade. Quando você começa a tirar os excessos do armário, da agenda, da cabeça, algo mágico acontece. O silêncio aparece. E no silêncio, a clareza brota. E com clareza, você para de correr atrás de tudo e começa a caminhar em direção ao que importa. Os estoicos sabiam disso desde sempre. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, valorizava o útil acima do luxuoso. Preferia o essencial ao excesso. Ele entendia que o que enche os olhos nem sempre preenche o coração. E que uma vida leve, com espaço para pensar, sentir e decidir com consciência, vale muito mais do que uma vida lotada de distrações bonitas. O excesso, por mais disfarçado de riqueza que seja, vira prisão. A simplicidade, por mais que pareça modesta, é liberdade. Epicteto, que não tinha quase nada, vivia com uma serenidade que muitos milionários invejariam. Porque ele entendia uma coisa simples: quem precisa de pouco é mais livre. Não por viver na escassez, mas por não ser escravo do mais. E isso, no fim das contas, é o que todo mundo procura: paz. Só que muitos procuram nos lugares errados, somando quando deviam estar subtraindo. Quando você começa a se desfazer do que não representa mais quem você é, surge uma sensação nova, como se a alma respirasse fundo depois de muito tempo. Sua casa fica mais leve, seus pensamentos mais organizados, suas decisões mais alinhadas. Você percebe que não precisa de muito para se sentir inteiro. Precisa de espaço, e espaço só se cria quando a gente abre mão do que ocupa sem somar. E não precisa virar monge nem viver com 3 camisetas. Só precisa olhar com honestidade e perguntar: isso aqui ainda faz sentido? Se a resposta for não, agradece e solta. Porque a verdadeira riqueza não é ter mais do que os outros. É precisar de menos para ser feliz. E isso ninguém pode tirar de você. O silêncio, quando bem vivido, vira abrigo. Não aquele silêncio desconfortável, pesado, que esconde coisa, mas o silêncio limpo, aquele que limpa a mente, acalma o peito e devolve a presença. A 6ª lição do estoicismo racional é essa: reserve momentos para estar em silêncio, nem que seja por 5 minutos por dia. Parece pouco, né? Mas nesse pouco, você encontra muito. Porque só quando o barulho lá de fora diminui, é que a gente começa a ouvir o que está gritando dentro da gente. Vivemos rodeados de estímulos, notificações, cobranças, obrigações, gente falando, exigindo, perguntando. E no meio desse furacão esquecemos de parar. A vida vira uma sequência de reações automáticas, e quando a gente vê, já está exausto sem nem saber por quê. O silêncio vira remédio, um remédio sem efeitos colaterais, que não custa nada, mas que vale uma fortuna. É nele que você se encontra de novo, se escuta de verdade, se pergunta com sinceridade: tá tudo bem aqui dentro? No silêncio você percebe coisas que passam batido, o jeito como anda respirando, as tensões que carrega no corpo, os pensamentos que ficam rodando em círculos. É ali que você nota o que vinha evitando. Aquele sentimento engavetado, aquela decisão adiada, aquele medo disfarçado de controle. O silêncio revela. E por isso muita gente foge dele. Porque ele não esconde, ele mostra. Mas justamente por isso ele cura. Marco Aurélio, mesmo com o império nas costas, encontrava tempo para escrever em silêncio. Ele entendia que no meio do caos, a quietude era seu porto seguro. Não era frescura, era necessidade. E se alguém como ele conseguia parar, o que nos impede? Falta de tempo ou excesso de distração? Epicteto dizia que o impulso reage, mas o sábio decide. E para decidir, meu amigo, precisa de silêncio. Porque é só na pausa que a gente enxerga com clareza. A mente barulhenta cria confusão. A mente calma cria soluções. E essa calma começa com o simples ato de parar. Parar de falar, de responder, de correr. Só parar. Fechar os olhos. Respirar. Não precisa fazer nada. Só estar. E parece pouco, mas esse só estar muda tudo. É ali que a alma se alinha,
que os pensamentos se organizam, que o coração se aquieta. É ali que você volta a ser inteiro. Fazer do silêncio um hábito é um jeito de lembrar que você não é máquina, que precisa de pausa, de presença, de conexão. Não precisa fugir para o meio do mato, nem entrar num templo. Basta respeitar esse tempo com você. Esse encontro íntimo que não precisa de palavras, só de atenção. Porque no fim, o silêncio não te afasta do mundo. Ele te devolve a si mesmo. Meditar em silêncio é como voltar para casa depois de um dia turbulento. Não precisa ser perfeito, nem bonito, nem compartilhável. Só precisa ser sincero. A 7ª lição do estoicismo racional é exatamente essa. Medite, mas não para parecer sábio. Medite para se reencontrar. Porque nesse mundo de telas acesas e mentes dispersas, parar, para simplesmente sentir a própria existência, já é um ato raro e poderoso. Não confunda meditação com um ritual complicado. Não precisa de incenso nem de almofada especial, nem de uma vista para a montanha. Pode ser sentado no chão do seu quarto, com o ventilador fazendo barulho e a louça te esperando na pia. O que importa não é o cenário, é a entrega. Meditar é o momento em que você se dá permissão para existir sem fazer. É o ponto de pausa entre quem você mostra para o mundo e quem você realmente é quando ninguém está olhando. Nesse espaço silencioso, você começa a perceber o quanto estava tentando controlar tudo. O quanto corria atrás de respostas sem fazer perguntas. O quanto precisava do barulho externo para não encarar o barulho interno. Só que meditar não é fugir do caos. É encarar ele com calma. É como sentar de frente com sua própria bagunça e, sem pressa, começar a arrumar as gavetas da alma, uma por uma. Marco Aurélio escrevia não para impressionar, mas para lembrar de si mesmo. Era a forma dele meditar, com palavras. Cada reflexão era uma âncora que o mantinha firme em meio ao mar agitado das pressões externas. E olha que o Império Romano não era exatamente um ambiente tranquilo. Mesmo assim, ele fazia da escrita um ritual, uma forma de silêncio ativo. Isso é meditação também. Tudo que te faz voltar para o centro é um tipo de oração. Epicteto ensinava que o verdadeiro trabalho é o que a gente faz quando ninguém está vendo, porque é ali que mora a transformação real. Você pode passar horas explicando o que mudou, mas 1 minuto de presença sincera revela mais que 1000 palavras. Meditar é esse minuto que vale ouro. É onde você começa a sentir que não precisa ser tão reativo, tão acelerado, tão desesperado por controle. E com o tempo, sem nem perceber, você muda. Você respira diferente, reage com mais leveza, enxerga com mais compaixão. Não porque o mundo lá fora ficou mais calmo, mas porque o seu mundo interno parou de gritar. Essa mudança é silenciosa, mas evidente. E o melhor, é só sua. Ninguém precisa ver. Ninguém precisa saber. Basta que você sinta. E uma vez que sente, nunca mais esquece. A 8ª lição do estoicismo racional é quase um segredo antigo. Observe sem reagir. Simples assim, mas também difícil, porque fomos ensinados desde cedo que tudo precisa de resposta. Alguém fala? Você responde. Alguém provoca? Você revida. Só que nem tudo merece sua energia. Às vezes, a atitude mais poderosa que você pode ter é não fazer nada. Só olhar. Só sentir, só deixar passar. E aí, no silêncio dessa não-reação, você ganha clareza. Reagir é fácil, quase automático, mas observar exige maturidade. Quando você começa a praticar isso, percebe que muita coisa que antes te abalava agora só encosta e vai embora. Como chuva leve em telhado de barro. Você vê, ouve, sente, mas não se deixa levar. E isso não é indiferença, é sabedoria. É ter aprendido que nem tudo é sobre você e que nem tudo precisa ser resolvido por você. O mundo está cheio de gente que grita, gente que quer ser ouvida a qualquer custo, gente que vive reagindo, apontando, corrigindo. Mas há uma beleza silenciosa em quem sabe estar presente sem se impor, em quem escuta sem interromper, em quem entende sem julgar. Essas pessoas viram porto seguro,
Porque onde há silêncio há espaço, e onde há espaço nasce a compreensão. Os estoicos entendiam isso muito bem. Marco Aurélio, mesmo cercado de conselheiros e soldados, praticava o autocontrole como quem afia uma espada invisível. Ele sabia que a paz interior é a arma mais poderosa que se pode ter. E que, muitas vezes, o verdadeiro domínio não está em vencer uma discussão, mas em não precisar entrar nela. Porque a luta mais difícil é a que você trava dentro de si, mesmo contra o ego que quer provar, aparecer, reagir. Epicteto também ensinava: se alguém te insulta, pense, isso é problema dele, não seu. Porque se você reage, se rebaixa ao nível de quem provocou. Mas se observa e segue em paz, você mostra onde está sua força. E essa força não vem de palavras afiadas, vem de um espírito que escolheu não se desgastar por tão pouco, que preferiu a paz ao orgulho. E isso, convenhamos, exige muito mais coragem. Quando você aprende a observar, descobre que grande parte dos conflitos se resolve sozinha. Basta que você não alimente. O tempo se encarrega do que precisa passar. A vida se encarrega do que precisa ensinar. E você só precisa estar inteiro, atento, presente. A presença sem reação é um tipo raro de poder. Não o poder de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. E esse sim é o mais valioso de todos. Nem tudo que você vive precisa ser visto. A 9ª lição do estoicismo racional te convida a saborear o agora sem transformar tudo em espetáculo. E olha, isso é um desafio, viu? Porque hoje parece que cada momento precisa de plateia, cada detalhe precisa ser postado. Só que tem coisas que ganham valor justamente por serem só suas. Um entardecer silencioso, uma risada com alguém querido, um café tomado com calma. Tudo isso tem um sabor diferente quando vivido sem a pressa de registrar. Estar presente de verdade é estar inteiro. E quando você está inteiro, o celular até perde a graça, porque nenhum filtro consegue capturar o cheiro do café, o som da gargalhada, o arrepio de uma brisa boa no rosto. Esses momentos são como pedras preciosas que você guarda num cofre interno, sem precisar mostrar para ninguém. E o mais bonito, eles continuam brilhando, mesmo no escuro, mesmo quando ninguém mais lembra. Tem gente que mede a importância de um dia pela quantidade de reações que recebeu, que só se sente vivendo quando está sendo observado. Mas na real, o que vale mesmo não é o que os outros acham do seu momento, é o que você sente quando ele acontece. A memória é o melhor álbum de fotos que existe, porque ela guarda não só a imagem, mas o cheiro, o som, o sentimento. E isso, meu amigo, nenhum post consegue reproduzir. Marco Aurélio entendia isso como poucos. Suas meditações eram registros, profundos mas íntimos. Ele escrevia para si, não para o mundo. Não buscava curtidas, buscava clareza. E quanto mais você vive nessa sintonia, mais percebe que viver para si não é egoísmo, é respeito. Respeito pelo agora. Respeito pela própria história. Respeito pelo silêncio que transforma momentos simples em lembranças eternas. Epicteto também apontava para esse lugar interno. Ele dizia que a verdadeira tranquilidade vem quando você para de depender do que está fora do seu controle. E vamos combinar, likes, views, comentários, tudo isso está fora do nosso domínio. Mas sua atenção, sua presença, sua capacidade de viver um momento por completo, isso ninguém pode tirar. Viver sem exibir não é isolamento, é intimidade com a vida. Tem um tipo de liberdade que nasce quando você larga o telefone e segura o instante com as duas mãos. Quando você olha nos olhos de alguém e não na tela. Quando você sente sem narrar, vive sem publicar, ama sem precisar provar. Isso é real, isso é seu. E é exatamente isso que o estoicismo propõe. Um tipo de vida que não precisa ser aplaudida, para ser plena. Porque o que tem valor de verdade já basta por si só. Aceitar a realidade não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. A 10ª lição do estoicismo racional nos lembra que resistir ao que já aconteceu só aumenta a dor. A vida, às vezes, muda o rumo sem avisar. Tira pessoas, empregos, planos, e a gente fica ali, tentando remar contra uma correnteza que
Já decidiu para onde vai. Mas tem um momento em que lutar deixa de ser força e vira teimosia. E é aí que a aceitação entra. Não como rendição, mas como libertação. Você não precisa gostar do que aconteceu para aceitar. Só precisa entender que negar não muda nada. Quantas vezes a gente já perdeu noites tentando consertar o que não depende mais da gente? Quantas conversas repetidas na cabeça, como se isso fosse trazer alguma paz. Mas não traz. Só cansa. Só adia o inevitável. Aceitar é respirar fundo e dizer: ok, foi assim. E agora, o que eu faço com isso? Marco Aurélio escrevia que se algo externo te afeta, não é isso que te machuca, mas o julgamento que você faz sobre aquilo. E essa frase, por mais simples, tem um poder gigantesco, porque mostra que o sofrimento muitas vezes nasce não do fato em si, mas da forma como a gente interpreta. Às vezes não é o fim do relacionamento que dói, mas a expectativa de que ele seria eterno. Não é a demissão, é o medo de recomeçar. Quando muda o olhar, muda tudo. A natureza aceita. O rio não reclama da curva. O vento não se irrita com o obstáculo. Eles seguem, se adaptam, fluem. A gente, com tanto cérebro, às vezes se esquece de como é sábio simplesmente deixar ir. Isso não quer dizer se conformar, ficar parado. Quer dizer usar a energia onde ela realmente faz diferença. Agir sobre o que está ao nosso alcance e soltar o resto, como Epicteto ensinava. Porque carregar o que não é seu só pesa e atrasa a caminhada. Tem uma calma que nasce quando você para de discutir com a vida. É quase como tirar uma armadura depois de anos. Você anda mais leve, vê com mais clareza, age com mais intenção. Não está mais tentando forçar a realidade a ser como gostaria. Está aprendendo a lidar com o que é. E isso, meu amigo, é maturidade. É quando você começa a florescer mesmo em terrenos difíceis. Não porque o solo é bom, mas porque suas raízes estão fortes. A aceitação verdadeira não é passiva. Ela prepara o terreno para a mudança real. Porque só depois de aceitar o que é, você pode escolher o que fazer com isso. E aí, tudo muda. A dor vira aprendizado. O fim vira começo. E o caos vira mestre. Você só precisa parar de resistir, abrir espaço dentro de si e deixar a vida te mostrar outro caminho. Cuidar da sua paz também passa por cuidar de quem você deixa entrar no seu mundo. A 11ª lição do estoicismo racional diz: isso com clareza. Escolha companhias tranquilas. Pode parecer duro, mas nem todo mundo merece estar perto da sua calma. Tem gente que só de chegar já bagunça o ambiente, acelera seus pensamentos, suga sua energia. E muitas vezes a gente nem percebe. Só nota quando a exaustão bate, quando a leveza some, quando você começa a se sentir estranho dentro de si. Tem pessoas que aliviam e tem outras que apertam. Algumas te deixam mais você mesmo, outras te obrigam a vestir máscaras o tempo todo. E saber a diferença é uma forma de inteligência emocional. Não se trata de julgar ninguém, mas de perceber: como eu fico perto dessa pessoa? Me acalmo ou me tensiono? Me expresso ou me escondo? A resposta a essas perguntas vale ouro, porque o que é verdadeiro nunca exige esforço para existir. Marco Aurélio dizia que devemos viver como numa cidadela interior, protegidos do caos lá de fora. E essa proteção começa escolhendo bem com quem dividir a alma, a casa, o tempo. Tem gente que traz paz só de falar, que respira e já muda o clima. Gente que ouve mais do que fala, que não vive corrigindo, que não compete, que só está ali, presente. E isso num mundo de urgências e egos inflamados é raro e precioso. Epicteto alertava com firmeza: afaste-se de quem enfraquece sua virtude, porque o ambiente molda. As pessoas ao nosso redor nos puxam para cima ou nos puxam para baixo. Se você anda com quem vive reclamando, julgando, se irritando, em pouco tempo vai estar fazendo o mesmo. Agora, se anda com gente calma, centrada, que valoriza o silêncio e a simplicidade, sua alma começa a respirar outro ar. A calma é contagiosa, tanto quanto o caos. Não é sobre ter uma multidão ao redor. É sobre ter alguns corações em paz perto de você, gente que não te arrasta para o barulho, que não te força a explicar tudo,
que entende seu silêncio como presença. Isso é raro, mas existe. E quando você encontra, cuide. E se ainda não encontrou, seja essa pessoa. Seja o ponto de paz na vida de alguém. Porque às vezes é isso que o mundo precisa. De alguém que não aumenta o volume, mas que abaixa o tom. Sua paz não é luxo. É necessidade. E você tem todo o direito de protegê-la. De fechar a porta com gentileza, de dizer isso aqui me desequilibra e ir embora em paz. Porque a vida é curta demais para viver rodeado de barulho disfarçado de afeto. Escolha bem. Sua alma agradece e seu caminho fica mais leve. A 12ª lição do estoicismo racional é um chamado direto. Invista no autoconhecimento, não nas aparências. E olha, isso bate fundo, porque sem perceber a gente vai se acostumando a viver para os outros, mostrando o que conquistou, como evoluiu, quantos passos deu, como se crescimento fosse desfile. Só que o crescimento de verdade é discreto, às vezes é até feio. Tem lágrimas, silêncio, tropeço e solidão, mas tem também dignidade, força e verdade. O autoconhecimento não se faz de vitrine. Ele acontece ali, naquele momento em que você encara um erro sem fugir, em que percebe um padrão e decide romper, em que se pega agindo no automático e muda a direção. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas dentro de você algo muda. Você se conhece, e ao se conhecer, começa a se respeitar, e ao se respeitar, começa a se libertar do peso de parecer. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, como quem costura as próprias feridas em silêncio. Ele não queria convencer ninguém, queria se entender. E é isso que o autoconhecimento faz. Ele te puxa para dentro quando o mundo inteiro está te empurrando para fora. Ele te lembra que ser é mais importante que parecer, que a raiz é mais importante que a flor, porque flor bonita sem raiz forte não aguenta a primeira tempestade. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar em parecer filósofos, mas em viver como tais. E esse ensinamento vale ouro. A vida está cheia de discursos bonitos e intenções vazias. Mas o que transforma mesmo é a prática silenciosa. Aquela que ninguém sabe, mas que você sente. Aquela decisão diária de não repetir os mesmos erros. Aquela escolha corajosa de mudar um hábito. Aquela conversa honesta com o espelho. Isso sim é revolução. Você não precisa contar para ninguém que está mudando. Quem precisa saber, vai sentir. Sua calma vai dizer. Sua postura vai dizer. Sua ausência em certos lugares vai dizer. E mesmo que ninguém perceba, você vai saber. E só isso já vale. Porque viver tentando provar é exaustivo. Mas viver alinhado com quem você é, de verdade, isso é leveza pura, o autoconhecimento. Te livra da comparação, da pressa, da ansiedade de ter que ser alguém o tempo todo. Ele te devolve o direito de ser imperfeito em paz, de aprender devagar, de evoluir no seu ritmo, de errar sem se destruir, de crescer sem precisar postar cada passo. E quando você escolhe esse caminho, descobre que não precisa de palco, só de direção, não precisa de plateia, só de propósito. A 13ª lição do estoicismo. Racional é sobre algo que a gente esquece com facilidade, paciência. Mas não aquela paciência fingida, de quem conta até 10 por fora e explode por dentro. É a paciência verdadeira, aquela que nasce da confiança no tempo. Num mundo que exige pressa o tempo todo, esperar virou quase uma heresia. Mas os sábios sabiam e continuam nos lembrando que o que amadurece devagar costuma durar mais. A gente vive como se tudo tivesse prazo de validade. Se não acontecer agora, perdeu a chance. Mas e se for justamente o contrário? E se apressar for o que estraga? O pão precisa de tempo para crescer. A ferida precisa de tempo para cicatrizar. O amor precisa de tempo para se fortalecer. Até o silêncio precisa de tempo para fazer sentido. E da mesma forma, a sua evolução também tem um ritmo que não se curva aos relógios dos outros. Marco Aurélio dizia que o universo está em constante mudança, e dentro dessa mudança, nada floresce com grito. Floresce com pausa, com cuidado, com presença. A paciência é esse cuidado em forma de atitude.
É você respirar antes de decidir. É você aceitar que nem tudo depende só da sua vontade. É confiar que o que for para ser seu, será. Mas será no tempo certo, não no seu tempo, no tempo da vida. Epicteto reforçava isso com firmeza. Você não controla os eventos, mas pode controlar como responde a eles. E a resposta paciente é a que abre espaço para a sabedoria. Quem age com pressa se atropela. Quem age com paciência encontra o momento certo. E isso, quando praticado com constância, muda tudo. A ansiedade dá lugar à serenidade. O medo dá lugar à confiança. O desespero dá lugar à direção. A paciência é a ponte entre onde você está e onde deseja chegar. Ela não é ausência de ação, é ação equilibrada. É o passo consciente, o gesto ponderado, a escolha firme. Enquanto o mundo corre, você caminha. Enquanto o mundo grita, você ouve. Enquanto o mundo se perde em urgência, você segue com calma. E essa calma, ao contrário do que muitos pensam, não é lerdeza, é precisão. Cultivar a paciência. É aprender a dançar no ritmo da vida, sem querer puxar a música. É respeitar o tempo das coisas, das pessoas, das transformações. Não porque você desiste de mudar, mas porque entende que a mudança profunda precisa de raízes. E raiz, meu amigo, não nasce de um dia para o outro. Leva tempo. Mas uma vez que se firma, sustenta o que vier. E sustentar é mais importante do que impressionar. A 14ª lição do estoicismo racional é sobre algo que quase ninguém fala, mas que muda vidas. Temperança. Palavra antiga, mas cheia de força. A arte de saber a hora de parar. Não por rigidez, mas por sabedoria. A gente vive num mundo que incentiva o excesso. Mais comida, mais prazer, mais compras, mais distração. Mas o que ninguém diz é que tudo que passa do ponto vira veneno. E aí entra a temperança, o freio invisível que salva você de se perder em si mesmo. Temperança não é dizer não para tudo, é saber a hora de dizer já basta. É curtir um doce sem precisar da caixa inteira. É beber um copo, sem precisar da garrafa. É amar com entrega, mas sem se afogar. É aproveitar o agora sem destruir o depois. O estoico sabia disso. Ele não vivia se reprimindo, mas sabia que liberdade de verdade é escolher o limite, não quebrar todos. Quem não sabe parar, vira escravo do próprio desejo. Marco Aurélio falava disso com clareza. Quanto menos você precisa, mais livre se lhe torna. E não é sobre viver na carência, é sobre não ser dependente, porque se você só se sente bem quando tem tudo, está vivendo sob ameaça. O medo de perder se instala. A pressa de aproveitar tudo te engole. Mas quando você sabe aproveitar, o essencial, cada pequena coisa vira um presente. Cada detalhe ganha sabor. E o melhor, você não se sente mais refém da abundância. Epicteto explicava sem rodeios. Quem não sabe dizer não nunca é livre. E essa frase vale para tudo. Para comida, para relações, para redes sociais, para desejos momentâneos. O impulso é barulhento, mas a consciência é firme. E toda vez que você escuta essa consciência antes de agir, você se fortalece por dentro. A alma se alinha, o corpo responde com equilíbrio, e a vida, de repente, começa a ter outro ritmo. Não precisa viver em renúncia eterna, mas precisa ter critério, porque prazer sem limite vira ruído. E ruído demais te tira do eixo. A temperança é o silêncio entre dois excessos. É o espaço em que você respira e decide com clareza. E quanto mais você treina isso, mais percebe que não está perdendo nada. Está ganhando. Ganhando leveza, saúde, foco, presença. Está voltando a sentir de verdade. E não só se anestesiando com excesso. Temperança é escolher o que te constrói, não o que te consome. É saber que nem tudo que brilha é ouro, nem todo desejo precisa ser realizado, e nem toda vontade merece ser atendida. Quando você aprende a parar por si mesmo, ninguém mais te domina, nem o prazer, nem o medo, nem a urgência. Você se torna dono de si. E isso, hoje em dia, é uma das maiores conquistas possíveis. A 15ª lição do estoicismo racional fecha com chave de ouro.
Pratique a gratidão diariamente. Não aquela gratidão mecânica, só da boca para fora, mas a gratidão que vem do fundo, que nasce no peito e transforma o olhar. Ser grato não é sorrir para tudo, nem fingir que está tudo bem. É reconhecer que, mesmo com as falhas, você ainda tem muito. É perceber que o agora, mesmo imperfeito, é um presente. E que a vida, com todos os seus tropeços, ainda é generosa em detalhes. É fácil agradecer quando tudo dá certo. Difícil é ser grato quando está tudo desarrumado, quando o coração está apertado e o dia parece nublado por dentro. Mas é aí que a gratidão mostra sua força. Porque ela não espera condições ideais. Ela aparece no meio da bagunça e diz: olha melhor, ainda tem beleza aqui. Uma xícara de café, uma palavra amiga, um teto sobre a cabeça, um corpo que respira, tudo isso é mais do que a gente percebe. E muitas vezes é mais do que muitos têm. Marco Aurélio dizia que a felicidade depende de nós mesmos. E isso não é só um ditado bonito. É um convite à responsabilidade. Porque se a felicidade depende da nossa forma de olhar, então a gratidão é a lente que clareia tudo. É como acender a luz num cômodo escuro. As coisas não mudam, mas você enxerga diferente. E ao enxergar diferente, sente diferente. E ao sentir diferente, vive melhor. Epicteto reforçava que a liberdade está no que está sob nosso controle. E o olhar grato está aí, inteiramente nas suas mãos. Você pode escolher focar no que falta ou agradecer o que já existe. Pode alimentar a queixa ou fortalecer o apreço. A diferença é sutil, mas o impacto é profundo. Quem cultiva a gratidão vive mais leve, porque aprende a valorizar até o que parece simples. E o simples, quando visto com olhos certos, vira milagre. Não precisa de ritual, não precisa de plateia. Basta parar um minuto e dizer obrigado. Pode ser para a vida, para alguém, para si mesmo. Pode ser em pensamento. Pode ser escrito num caderno. O importante é lembrar. A gratidão é memória emocional. E quanto mais você pratica, mais ela se instala. Vira hábito, vira linguagem, vira forma de viver. E quando isso acontece, até os dias difíceis ganham outro tom. Gratidão. Não muda os fatos, mas muda você. E quando você muda, tudo ao redor muda também. Porque começa a enxergar chance onde antes via obstáculo. Começa a encontrar força onde só havia cansaço. Começa a agradecer até pelo que perdeu, porque entende que aquilo também ensinou. E esse tipo de visão não se compra, se cultiva. Todo dia. Com humildade, com presença, com amor. A gratidão verdadeira não precisa de aplausos. Ela não vive de likes, não mora em postagens, não grita sua existência. Ela se nota no jeito leve de quem vive, na forma tranquila como alguém olha a vida e diz: tá bom assim. Porque no fundo ser grato é aceitar o agora com respeito, mesmo quando ele não traz tudo que você queria. É saber que o pouco com paz vale mais que o muito com ansiedade. E olha, quem vive com esse tipo de visão se torna imune à pressa dos outros. Existe uma força invisível em agradecer o que é, sem exigir que seja mais. É uma maturidade emocional rara, mas transformadora. Você começa a entender que não é o mundo que precisa mudar para você ser feliz. É você que precisa mudar o jeito de ver o mundo. Isso é filosofia estoica na essência. Se não posso controlar o que me acontece, posso controlar como enxergo. E a gratidão é esse ajuste de lente que muda tudo. Marco Aurélio, mesmo cercado de pressões e responsabilidades que esmagariam qualquer um, cultivava esse olhar. Em suas meditações, ele agradecia por estar vivo, por ter a mente lúcida, por poder refletir mesmo em meio ao caos. Isso é grandeza, a verdadeira. A que não se mede em conquistas externas, mas na paz interna de quem sabe o que importa. Gratidão. Para ele era prática diária, como escovar os dentes da alma. Epicteto dizia que até o sofrimento pode conter um presente, e isso soa duro, mas é real. Quantas vezes só crescemos por causa de uma dor? Quantas vezes uma decepção nos empurrou para um caminho melhor? A gratidão, quando bem entendida, não nega a dor, mas dá um sentido a ela. Não transforma tudo em flores,
mas revela os espinhos como mestres, e quem aprende com os espinhos caminha mais firme depois. Ser grato é também um exercício de presença, porque só quem está aqui, agora, de verdade, consegue perceber o que já tem. A mente que vive no passado só sente falta. A que vive no futuro só sente ansiedade. Mas a que vive no presente sente gratidão. Porque mesmo que tudo esteja bagunçado, ela reconhece: ainda estou aqui, ainda respiro, ainda tenho chances. E isso já é muito. E quanto mais você agradece, mais motivos você encontra para continuar agradecendo. É um ciclo que começa pequeno, mas que vai crescendo por dentro. Vai curando suas pressas, vai acalmando sua cobrança, vai transformando sua relação com a vida. Até que um dia você percebe: não preciso de tanto. O que tenho já me sustenta. O que sou já me basta. E isso, mesmo que silencioso, é uma das declarações mais fortes que alguém pode fazer. Tem um tipo de paz que não se compra e não se explica. Ela vem quando você para de esperar que a vida te recompense o tempo todo. Vem quando você para de brigar com o destino e começa a caminhar com ele. Essa paz nasce da aceitação, da gratidão, da simplicidade. Mas, acima de tudo, nasce de um tipo raro de força, aquela que vem do silêncio. Não o silêncio vazio, mas o cheio de presença. O que diz tudo sem falar uma palavra. O que acolhe, o que protege, o que liberta. A vida é cheia de altos e baixos. E isso não vai mudar. Mas o que pode mudar, e muito, é o jeito como você navega por essas marés. Os estoicos não buscavam uma existência sem dor, mas uma mente que soubesse atravessá-la com dignidade. E isso faz toda a diferença. Porque quando a dor chega, você não se entrega de imediato. Você observa, respira, entende o que ela quer dizer. E, muitas vezes, só esse ato já transforma a dor em aprendizado. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões esperando que virassem livro. Ele escrevia para si, como quem segura uma lanterna na própria escuridão. Em cada página, um lembrete. Eu posso controlar como reajo. Ele sabia que o império lá fora não valia nada se o império aqui dentro estivesse em ruínas. E isso serve pra gente também. Às vezes a casa tá arrumada, o trabalho tá ok, mas por dentro tá tudo caindo. E aí, como segura as pontas? É aí que entra a filosofia. Não como teoria bonita, mas como ferramenta prática. O estoicismo não quer te afastar da vida, quer te entregar de volta para ela. Mais firme, mais leve, mais presente. E a gratidão constante é um dos tijolos dessa base. Porque ela te ancora no agora. Ela não espera que tudo melhore para funcionar. Ela já começa funcionando, mesmo quando tudo ainda está bagunçado. E de repente o que era caos vira convite. O que era dor vira mestre. O que era vazio vira espaço para crescer. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage. E isso, apesar de parecer simples, é um dos maiores poderes que um ser humano pode ter. Reagir com calma, agradecer mesmo sem entender, silenciar sem fugir, esperar sem desistir. E quando você começa a viver assim, não precisa mais de muito para se sentir bem. Um café quente, uma conversa sincera, um dia sem turbulência. Tudo isso passa a ter outro valor. E é nesse lugar que a vida começa a fazer mais sentido. Não porque ficou perfeita, mas porque você parou de exigir isso dela. Parou de correr atrás do inalcançável e começou a cuidar do que já tem. E isso, no fundo, é a essência de viver bem. Estar presente, estar inteiro e agradecer, mesmo que em silêncio. A gente passa tanto tempo tentando consertar o que falta que esquece de cultivar o que já existe. E o curioso é que quando a gente olha com atenção, descobre que o essencial quase sempre já está aqui. Não precisa vir do futuro, nem cair do céu. Está naquilo que você já toca, já sente, já vive. Só que o barulho, esse barulho todo, faz parecer que não é suficiente. Faz parecer que você precisa de mais, sempre mais. Mas o estoico vê diferente. Ele para, ele observa. E em vez de pedir mais, aprende a usar melhor o que já tem. A gratidão diária não é sobre ignorar os problemas, mas sobre dar peso certo para as coisas.
Porque se tudo que falta ocupa 100% da sua mente, você perde de vista o que está indo bem. E tem muita coisa indo bem que você nem nota. O coração está batendo. O pulmão está funcionando. O corpo está firme. A vida, mesmo com suas dores, ainda te sustenta. E só isso já seria motivo para agradecer. Mas a gente vai se esquecendo. Até que algo falta de verdade. E aí entende. Era tudo presente. E eu estava tratando como se fosse obrigação. Marco Aurélio lembrava disso todos os dias. Ele escrevia não para parecer grato, mas para se lembrar de ser, porque ele sabia que o caos do mundo podia engolir a alma de quem não tivesse disciplina para manter a clareza. E a gratidão era parte dessa disciplina. Era como um filtro para a alma, a lente que permitia enxergar beleza, mesmo nos dias pesados. Não como ilusão, mas como escolha, como uma decisão repetida até se tornar natural. Epicteto ensinava que o controle verdadeiro começa com o olhar. Não o olhar dos olhos, mas o da mente. Aquele que escolhe o que focar, o que valorizar, o que guardar. E esse tipo de olhar não nasce sozinho. Ele é cultivado, ele é treinado, repetido até virar instinto. Até que, diante de um problema, você pense primeiro: o que posso aprender com isso? E diante de uma dádiva diga: obrigado. Simples assim. Você não precisa ser um mestre para viver com esse espírito. Só precisa lembrar que o hoje é valioso, que o agora é tudo que você tem, que o simples é muitas vezes mais profundo que o grandioso. A gratidão verdadeira não se grita, se sente, se carrega, se espalha nos gestos, no tom de voz, na paciência que você tem com o outro e principalmente na forma como você trata a si mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o ponto. Viver com consciência. Não pelo show, mas pela verdade. Não pelo aplauso, mas pela paz. Porque quando você entende que o essencial já mora dentro, o mundo lá fora para de mandar em você. E isso mesmo em silêncio é uma vitória diária. A verdade é que viver bem não tem nada a ver com viver grande. Tem mais a ver com viver leve. E leveza não é ausência de peso, mas saber o que vale a pena carregar. Tem gente que carrega o mundo nas costas para parecer forte, quando a verdadeira força está em soltar o que não faz mais sentido. A vida já é exigente por si só. Se você não aprende a selecionar o que te acompanha, acaba sufocado pelo desnecessário. Por isso, o estoico escolhe com atenção. Palavras, relações, desejos. Tudo passa por esse filtro invisível chamado sabedoria. Tem momentos em que o mais sábio a se fazer é não fazer nada, ficar quieto, observar, respirar fundo. O impulso quer agir, quer resolver, quer confrontar. Mas a maturidade sabe que muitas coisas se ajeitam sozinhas quando você não coloca mais lenha no fogo. Epicteto dizia que não reagir é uma escolha poderosa. Não porque você é passivo, mas porque entendeu que nem toda batalha merece sua energia. E tem paz que só nasce quando a gente decide não entrar em guerra. E para viver assim, você precisa de espaço dentro. Espaço emocional, mental e espiritual. E esse espaço não se constrói com pressa. Ele é feito de silêncio, de tempo consigo mesmo, de pequenos gestos que quase ninguém vê. É naquele momento em que você se recusa a responder com raiva, que você escolhe ouvir antes de falar, que você decide respirar ao invés de explodir. Ninguém aplaude isso, mas você sente, você percebe que algo em você amadureceu, e é ali que a vida muda de tom. Marco Aurélio, mesmo envolvido em decisões que afetavam o império inteiro, entendia que o verdadeiro governo era o de si mesmo. Seu diário era mais que palavras, era o espelho da própria alma, e ao escrever, ele não estava explicando para o mundo. Estava se lembrando de quem queria ser, mesmo diante da injustiça, da pressão, da solidão. É esse tipo de integridade que molda um espírito firme, aquele que faz o certo mesmo quando ninguém está olhando. Você não precisa de técnicas complicadas para construir isso. Precisa de presença, precisa de intenção, precisa, acima de tudo, de escolha. Escolher ser fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo te oferece caminhos mais fáceis. Escolher permanecer calmo, mesmo quando tudo ao redor é caos. Escolher cuidar da alma,
mesmo quando tudo parece pedir performance. Essas escolhas, quando feitas com constância, te tornam inabalável por dentro, mesmo que o mundo inteiro esteja girando rápido lá fora. E no fim das contas, é isso que todo mundo quer: viver com leveza, com verdade, com sentido. E não, tem outro caminho para isso que não passe pela consciência, pela presença, pela coragem de viver com menos barulho e mais essência. E isso, quando acontece, transforma não só você, mas tudo ao seu redor. Ser firme não é o mesmo que ser duro. A firmeza verdadeira é silenciosa, equilibrada, cheia de presença. A rigidez grita, impõe, machuca. A firmeza acolhe, protege e sustenta. A diferença está no jeito. E é sobre esse jeito de viver que o estoicismo racional fala tanto. Não é uma vida de resistência fria, mas de estabilidade interior. Quando você cultiva essa base, descobre que o mundo pode até sacudir tudo ao redor, mas não arranca o que está enraizado. Tem gente que acha que se proteger é erguer muralhas, mas os estoicos ensinavam o contrário. É construir alicerces, porque muralhas te isolam. Alicerces te sustentam. Quando você trabalha suas ideias, seus hábitos, suas respostas, você vai criando dentro de si um chão firme para pisar, mesmo quando tudo parece afundar. E isso não se constrói da noite para o dia. É tijolo por tijolo. Escolha por escolha. Silêncio por silêncio. Epicteto nos lembrava que a paz não depende do que acontece, mas da forma como você responde ao que acontece. Isso não quer dizer que você vai virar uma pedra. Quer dizer que você não se deixa ser arrastado por qualquer correnteza. Você sente, claro, mas sente com consciência, e essa consciência muda tudo. Ela segura a sua mão quando o impulso quer gritar. Ela coloca freio na boca quando a raiva quer sair atropelando. Ela acende a luz quando tudo parece confuso demais. Marco Aurélio fazia isso escrevendo. Era o jeito dele organizar o próprio mundo interior. Ele colocava no papel as dúvidas, os medos, os valores. E no meio disso tudo, reafirmava quem queria ser. Isso é uma prática poderosa, porque quando você escreve, pensa, e quando pensa com calma, decide melhor. A escrita não precisa ser bonita nem perfeita, só precisa ser honesta. Pode ser um caderno velho, uma nota no celular, uma conversa consigo mesmo. O que importa é que você se escute. Às vezes, a gente passa tanto tempo tentando ser ouvido pelos outros que esquece de ouvir a própria alma. E é aí que mora o risco. Quando você se perde de si mesmo, qualquer voz de fora te arrasta. Mas quando você se conhece, se ouve, se respeita, as vozes de fora até falam, mas não te controlam mais. Você escuta, pondera, escolhe. E isso é liberdade na prática. Essa liberdade não é chamativa. Não vai te colocar no topo dos holofotes, mas vai te deixar dormir em paz. Vai te fazer andar com leveza. Vai te permitir dizer não sem culpa, dizer sim com presença e dizer já basta com coragem. E viver assim, com esse tipo de clareza e firmeza, é mais revolucionário do que qualquer grito de rebeldia. Tem coisas que você não precisa mais justificar, nem explicar nem provar. Chega um ponto da vida em que a maior prova de maturidade é o silêncio diante do julgamento. E não porque você não tem resposta, mas porque percebeu que nem toda pergunta merece ser respondida. Essa lição não está numerada no estoicismo, mas está presente em cada linha dos que viveram com sabedoria. A sua paz vale mais do que qualquer debate. E o silêncio, quando vem da consciência, é um escudo que ninguém consegue atravessar. A gente cresce ouvindo que precisa se defender, se posicionar, se impor. Mas será mesmo? Ou será que muitas vezes é justamente o silêncio que desarma o conflito, que desmonta o jogo do ego alheio, que mostra sem uma palavra que você não vai se rebaixar a uma guerra que não te serve? Isso é escolha. Escolha de quem entendeu que viver em paz é mais urgente do que vencer discussões. Escolha de quem cansou de gastar energia com o que não constrói. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Parece forte demais à primeira vista, mas quando a gente vive isso na prática, tudo muda.
Porque você percebe que nem tudo te atinge. Só entra se você abrir a porta. Só dói se você se apega. Só vira ferida se você carrega. E quando você aprende a fechar essa porta com gentileza, sem raiva, sem ironia, só com presença, a alma se fortalece por dentro. Marco Aurélio era imperador e, mesmo assim, escrevia para se lembrar de não reagir a cada provocação. Ele sabia que ser firme não era gritar, mas escolher o que merece resposta. Ele entendia que, ao responder tudo, você se perde. Mas, ao selecionar com calma, você se encontra. E hoje, com tanto estímulo, tanta gente gritando por atenção, essa prática se torna ainda mais valiosa. Falar menos, sentir mais, reagir menos, refletir mais. Isso não significa se calar diante da injustiça. Significa escolher a hora certa, o tom certo, o motivo certo. Significa que nem toda provocação é um chamado à guerra. Algumas são só testes, e você não precisa ser aprovado por ninguém. Sua consciência é o único tribunal que importa. E se ela estiver tranquila, o resto é só barulho de fora. Quando você escolhe o silêncio como resposta, não está se escondendo. Está se protegendo. E também ensinando de um jeito muito mais eficaz que sua paz não está à venda, que sua energia tem valor, que você só entra em discussões que elevam, nunca as que arrastam. E isso, por mais sutil que pareça, é um tipo de poder que se constrói aos poucos e transforma tudo ao seu redor. Chega uma hora em que você para de correr atrás de ser entendido, não por desistência, mas por clareza. Você entende que nem todo mundo vai te compreender e tudo bem. Essa é a maturidade silenciosa dos que caminham com propósito. A sua verdade não precisa caber no bolso dos outros. Precisa caber em você. A 16ª lição do estoicismo racional é essa. Viva sua verdade em paz, mesmo que ninguém a reconheça. Sabe aquele alívio que vem quando você simplesmente decide ser quem é, sem pedir permissão? É disso que estamos falando. O estoico não vive para agradar. Ele vive para ser coerente. E quando ele é fiel ao que acredita, ele não precisa justificar suas decisões a cada passo. Marco Aurélio escreveu muitas vezes sobre isso. Faz o certo. O resto é com os deuses, ou seja, faz o que deve ser feito, sem esperar tapinha nas costas, sem depender de retorno. Porque o verdadeiro valor de uma ação está na intenção, não na repercussão. Epicteto também reforçava: não busque que os eventos aconteçam como você quer. Deseje que eles aconteçam como acontecem. Parece confuso, mas é libertador. Quando você vive querendo controlar o que os outros pensam de você, vive cansado. Mas quando você vive de acordo com seus princípios, tudo muda. O julgamento do outro pode até vir, mas ele não fere mais. Porque você sabe o que te move. E isso basta. Tem gente que vai criticar seu silêncio. Vai dizer que você se afastou, que ficou diferente. Mas o que ninguém diz é que, muitas vezes, o silêncio é o único espaço onde você consegue se curar. Às vezes, é necessário sumir para se encontrar. E nesse processo, você percebe: quem te entende não exige explicações. Quem te respeita não cobra presença constante. E quem te ama de verdade reconhece sua luz mesmo nos seus momentos mais apagados. Não viva tentando convencer os outros de quem você é. Viva de forma tão firme, tão serena, que sua vida se torne a explicação, não com palavras, mas com atitudes, com escolhas, com integridade. E aí, mesmo sem falar nada, sua presença vai comunicar tudo. As pessoas vão sentir que tem algo diferente ali, algo que não se compra, não se imita, não se finge, algo que só nasce quando você para de ser o que esperam e começa a ser o que você realmente é. E isso não é arrogância, é responsabilidade. Porque o mundo não precisa de mais personagens. Precisa de gente real. De gente que vive em paz com suas decisões. De gente que não grita para ser ouvida, mas que vive de forma tão coerente que o silêncio já basta. E isso, meu amigo, é um tipo de influência que atravessa qualquer resistência. E quando você começa a viver com mais presença, mais consciência e mais verdade,
algo dentro de você muda de lugar. O que antes te abalava, agora só te toca. O que antes te consumia, agora passa por você sem grudar. A 17ª lição do estoicismo racional é essa: pare de viver para os outros e comece a viver para si. Isso não é egoísmo, é liberdade. Porque só quando você se escolhe, consegue dar o melhor de si ao mundo. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado se encaixar, atendeu expectativas, fingiu estar bem, sorriu quando queria chorar, mas chega um momento, e esse momento chega para todos que buscam uma vida mais plena, em que você diz: chega, agora eu vou viver do meu jeito, e não é sobre desafiar o mundo, é sobre respeitar a si mesmo, sobre se reconectar com o que faz sentido e abandonar o que só te fazia parecer algo que você nunca foi. Marco Aurélio falava sobre isso nas suas reflexões mais íntimas. Ele lembrava a si mesmo que a vida é breve e que desperdiçá-la tentando agradar os outros é um erro que não se deve repetir. Ele não escreveu para ser admirado. Ele escreveu para não se esquecer. E é isso que você também pode fazer. Lembrar. Lembrar que não veio ao mundo para se encaixar em moldes alheios. Veio para ser inteiro, para viver com propósito, para encontrar paz mesmo quando tudo parece barulhento. Epicteto dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E essa frase, dita há tantos séculos, ainda ecoa forte hoje. Porque viver de acordo com o que os outros esperam é viver preso. E quando você se solta disso, o alívio é imediato. Você respira melhor, anda mais leve, sorri com sinceridade, dorme em paz. E tudo isso sem precisar de validação, sem buscar reconhecimento, sem se exibir. A vida ganha um ritmo diferente quando você para de correr. Quando você aceita que nem tudo precisa acontecer agora, que nem todo mundo precisa te entender, que nem toda relação precisa durar. Você começa a se sentir mais inteiro sozinho do que mal acompanhado. Começa a saborear o silêncio, o intervalo, o descanso, e nessa pausa se reencontra. Você percebe que não precisa explicar sua jornada para ninguém, porque ela é só sua, e quem tiver que entender vai entender pelo seu jeito de viver, pelo seu olhar mais tranquilo, pelo seu passo mais firme, pela sua presença mais limpa. E isso mesmo sem palavras inspira, porque a paz verdadeira não faz barulho, mas quando ela entra em uma vida, ela muda tudo, inclusive o mundo ao redor. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, não deixe ela passar como mais um conteúdo. Reflita, aplique, viva em silêncio, mas com propósito. E se quiser continuar nesse caminho de sabedoria quieta, eu te convido a assistir a playlist Faça Tudo em Silêncio, aqui do Estoicismo Racional. Cada vídeo lá é um passo a mais, rumo à paz que ninguém vê, mas que muda tudo dentro da gente.